umas 7h30. E aí, conforme eu for falando, se vocês tiverem perguntas, ficarem com dúvidas em relação ao que eu estou falando, se vocês quiserem escrever aí no chat do aplicativo, ou se vocês quiserem depois falar também, eu falo um pouco, depois a gente abre um bate-papo, porque também se eu ficar só falando também não é legal. Mas vamos lá. Meu nome é Guilherme Oliveira, eu sou formado em História, né, em licenciatura em História, sou professor, e também eu faço atualmente mestrado em História da África na Unicamp. Eu comecei agora no mestrado, e a minha pesquisa no mestrado é pesquisar sobre a África Central no século XVII. Então, o que seria, né? É a região que pega Angola e Congo, principalmente, e essa região, no século XVII, por volta de 1600, era uma região formada por diversos reinos. Então, eu estudo esses reinos na África, o reino do Dongo, o reino do Congo, o reino de Matamba, o reino de Kassandi, e eu estudo a interação desses reinos e as relações que esses reinos desenvolvem com os portugueses, que posteriormente se tornam os responsáveis pelo tráfico transatlântico para a América, né? Então, na verdade, eu não sou especialista na temática do racismo, mas eu pesquiso história da África porque eu vejo uma importância muito grande para a gente poder combater o racismo na nossa sociedade, nós termos mais conhecimento sobre história africana, né? Infelizmente, ainda nos livros didáticos, né, nós temos ainda uma perspectiva que trata a história da população negra apenas a partir da escravidão. A gente não aprende muito sobre os reinos da África, né? Sobre as sociedades africanas. Então, eu pesquiso um pouco sobre isso para tentar contribuir mais com o sistema de ensino e a gente ir transformando a sociedade a partir disso. Eu estou, então, atualmente, né, nessa área do mestrado, e o meu interesse em fazer faculdade de História já era também nesse sentido de poder aprender um pouco mais. Mas, então, indo mais em direção ao assunto, o que é o racismo, ou como o racismo se configura na nossa sociedade, né? Eu vou, então, fazer uma retomada histórica, vou dar alguns exemplos, vou apresentar alguns slides para falar sobre o tema, e aí vocês, enfim, se tiverem dúvidas e tudo mais, vocês vão perguntando. O racismo, ele não é uma coisa exclusiva do Brasil, ou só presente em algum outro lugar, né? O racismo, ele está presente em diversos países do mundo, e ele tem formas diferentes de aparecer, ou, enfim, formas diferentes de se manifestar. Então, nós temos racismo na sociedade brasileira, assim como nós temos racismo nos Estados Unidos, assim como nós temos racismo no continente africano, assim como nós temos racismo na Europa, e assim por diante. Se me permitem, eu vou apresentar aqui alguns slides para a gente falar um pouco melhor, e aí eu explico como que eu penso a partir disso. Pessoal, eu estava apresentando, caiu aqui a minha internet, mas eu acho que deu certo para vocês se resolverem. Só queria falar uma coisa que é muito significativo, o Guilherme, a presença do Guilherme, porque quando eu trabalhei a ideia desse projeto, foi assim, ouvir, a escuta. Então, a escuta de quem vive, de quem estuda e de quem, na prática, pode dizer com toda a propriedade sobre o tema, e é por isso que eu o convidei. E eu agradeço muito o convite dele ter aceitado. Muito obrigado, Eliane. O prazer é todo meu, e eu acho que é muito importante mesmo a gente ter esses espaços de diálogos e de aprendizagem. Eu estou apresentando aqui, eu acho que vocês conseguem ver, né, o que eu estou apresentando. Qualquer coisa, se não conseguirem ver, vão me avisando. Deixa eu achar aqui a parte que eu queria falar. Bom,
Então, vamos falar, então, a partir do processo de identidade étnica e miscigenação aqui no Brasil. Segundo os dados mais recentes do IBGE, 43% da população brasileira se declara parda. O que seria um pardo? Seria a miscigenação de negros com brancos. Então, 43% da população se declara parda. E 7,6% se declara preta, né? Ou seja, que não tem a miscigenação. Juntando a população parda com a população preta, nós temos o que é chamado de população negra. Então, tem uma diferença entre população negra e população afro-brasileira, né? A população negra, então, é toda a população que, quando vai se declara descendentes aí da miscigenação entre negros e brancos ou entre negros. E a população afro-brasileira é toda a população que descende de africanos. Então, tem pessoas brancas que são afro-brasileiras. Por quê? A tataravó dela era negra, então ela descende de africanos, né? E o problema da nossa identidade no Brasil é que a gente não consegue identificar exatamente de quais partes, de quais regiões da África as pessoas negras vieram. Então, por exemplo, vou dar um exemplo do que eu vivencio, né, do que eu já vivenciei em sala de aula. Eu tinha, né, quando eu estava estudando, diversos colegas. Eu sou, desculpa, acho que eu não falei, eu sou de Vinhedo. Para quem não conhece Vinhedo, Vinhedo é uma região, uma cidade, né, e uma região que recebeu muitos imigrantes italianos. Então, boa parte das famílias vinhedenses são descendentes de italianos, e essas famílias, elas conseguem melhor dizer a origem delas, né? Então, eu estudei com pessoas que, às vezes, tinham cidadania italiana, ou cujos avós eram italianos, né? Então, fala da nona, do nono, que era italiano, e da região da Itália que veio e tudo mais. E a população negra no Brasil não consegue ter esse mesmo rastreamento de identidade, né? Eu falo que eu sou negro, mas eu não consigo falar que eu sou descendente de africanos de Angola, ou descendente de africanos do Congo, ou algo do tipo, né? Nós não temos esse traço de personalidade. E isso, muitas vezes, acaba criando um problema de identidade. Porque como eu não tenho a minha identidade definida, eu acabo aprendendo que a minha identidade ou a minha ancestralidade enquanto negro é aquilo que eu vejo ao redor. Então, eu vejo o livro didático, eu vejo só que eu sou descendente de escravos. Eu vejo a mídia, eu vejo as novelas, eu vejo que as pessoas negras, elas, enfim, são ladras, são presidiários, são uma série de coisas negativas, né? E aí, então, a gente tem uma problemática da identidade negra no Brasil, porque a gente não conhece a nossa origem, a gente não conhece a fundo as questões da identidade africana, e aí a gente acaba generalizando, né? E, ao mesmo tempo, a gente também tem essa problemática da identidade de quem pode se declarar negro, né? Então, se meu avô é negro, eu posso me declarar negro, ou minha mãe é negra, mas eu nasci com a pele bem clara, eu posso me declarar negro. Isso são questões que são discutidas, que são debatidas, e que não existe, na verdade, uma resposta pronta para isso. Mas a questão racial no Brasil, a gente pensar o racismo no Brasil, é a gente pensar que nós somos um povo extremamente miscigenado, mas mesmo assim nós somos um povo extremamente racista. E quando eu falo sobre racismo, eu não estou falando apenas de xingamento, eu estou falando de uma série de coisas. Então eu vou trazer aqui alguns exemplos nos slides do que seria esse racismo e de tudo mais, e aí eu trago também, ao mesmo tempo, alguns exemplos do que eu já passei, já sofri em relação a racismo. Bom, a gente tem uma questão que é chamada de marginalização da população negra. O que seria isso? Ao longo do tempo, desde o fim da escravidão, as pessoas negras, a população negra no Brasil, historicamente, ocupou os piores lugares da sociedade. Então, desde falta de emprego,
falta de lugares adequados para moradia, e isso se reflete a forma como a gente olha para a sociedade atualmente. Quando a gente olha para um condomínio de luxo ou para as grandes mansões, nós vamos ver que a maioria das pessoas são brancas. E quando a gente olha para as periferias, para as áreas marginalizadas da sociedade, nós vamos ver que a maioria das pessoas são negras. Isso não acontece porque a população negra é preguiçosa, não gosta de trabalhar, ou prefere estar ali. Isso acontece, na verdade, porque ao longo da história do Brasil, a população negra não teve a mesma oportunidade que boa parte da população branca, né? A gente não pode generalizar também, falar que todos os brancos tiveram grandes oportunidades ou que nenhum negro teve oportunidade, mas quando a gente olha para os dados, quando nós vamos ver os dados do IBGE sobre pobreza, sobre analfabetismo e coisas do tipo, nós vemos que a população negra está em uma situação de desigualdade em relação à população branca. E aí aqui eu trago esse gráfico sobre a escravidão negra no Brasil. Então, essa parte do gráfico que está em vermelha é até o período da escravidão. Depois a gente tem uma pequena parte amarela, que é quando a população negra tem o direito aos votos. Depois a gente tem outra parte, quando tem o início das políticas de cotas nas universidades, e a gente tem hoje, né, tá em 2019 mais 2020. Então, o que é interessante desse gráfico para a gente ver? Que em 520 anos da história do Brasil, mais da metade desse período nós tivemos escravidão. E aí não tem como você acabar com a escravidão, que dura mais de 300 anos, e em 100 e poucos anos você conseguir resolver todos os problemas. Então a nossa sociedade ainda tem desigualdade por resquícios da escravidão. A gente tem pensamentos que colocam as pessoas negras como inferiores por conta da escravidão, por conta das coisas ocorridas na escravidão. Né? Não tem como negar que o Brasil de 2020 é fruto de tudo aquilo que aconteceu de 1500 até os dias de hoje, né? Seja na política, seja na cultura, seja na economia, todas as esferas que perpassam a nossa existência, elas são baseadas em todas as experiências que aconteceram ao longo do tempo. Então, aqui, para exemplificar, né, o que eu estava falando, a gente tem uma formação de várias colônias italianas a partir do final do século XIX, início do século XX. Isso ocorre em Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, em algumas regiões aqui do interior de São Paulo também. E, ao mesmo tempo, a gente tem a formação dos morros, né, as chamadas favelas do Brasil no mesmo período. Essa aqui é uma imagem da primeira favela do Brasil, chamada Morro da Providência, lá no Rio de Janeiro, no início do século XX. Tem essa formação que dá origem a uma série de coisas que nós pensamos em relação à cultura afro de hoje em dia e quando nós pensamos na população negra de hoje em dia. Uma das coisas que as pessoas se assustam quando eu falo que eu moro em Vinhedo é que Vinhedo é considerado uma cidade de alta qualidade, né? Uma cidade com boa qualidade de vida e tudo mais. E quando eu estou em outro lugar, as pessoas se espantam por eu não ser favelado, né? Por eu não corresponder a esse estereótipo de negro que as pessoas imaginam, que as pessoas constroem, né? Por quê? Porque a gente tem essa construção histórica de que as pessoas negras moravam em favelas. E isso repercute no nosso imaginário até hoje. Porque quando a gente vai olhar para os filmes, quando a gente vai olhar para as novelas, muitas vezes é exatamente isso que a gente vê. A gente teve, nos Estados Unidos, o que é chamado de leis Jim Crow, né, que eram a segregação racial. Então, nos Estados Unidos, durante muito tempo, existiam espaços para pessoas brancas e espaços para pessoas negras. Então, por exemplo, se tinha um teatro, só podia entrar pessoas brancas. Ou se tinha um restaurante, só podia entrar pessoas brancas.
ou se poderiam entrar pessoas negras, as pessoas negras só poderiam sentar em um lugar do restaurante, as pessoas brancas só poderiam sentar em outro lugar do restaurante. Aqui no Brasil, nós nunca tivemos esse tipo de lei como eles tiveram lá nos Estados Unidos. É um outro tipo de racismo, né? Nós não tivemos nenhuma lei que falava que as pessoas negras não poderiam ir ou não poderiam estar em determinado lugar. Mas a gente tem um outro tipo de segregação racial no Brasil, que é muito ligada à esfera econômica, né, à esfera financeira. Então, se, por exemplo, nessa imagem aqui, que é de um bairro nobre, eu vou ter a maior parte das pessoas que moram aqui como pessoas brancas. E nesse outro bairro, que é um bairro periférico, a maior parte das pessoas que moram ali são pessoas negras, né? Não vou citar o nome dos bairros, mas são duas regiões que eu posso afirmar que existe essa realidade. E aí, qual que é o problema? Quando há um cruzamento, né, ou quando essas pessoas negras que são desse lugar mais pobre vão para um outro lugar, as pessoas estranham, porque elas não estão acostumadas com isso. Então, por exemplo, eu já fui barrado diversas vezes na entrada da minha universidade, porque eles não estavam acostumados a ver pessoas negras dentro da universidade. Então, eles me barravam e pediam a minha carteirinha para eu comprovar que eu estudava naquele lugar. Porque ao longo da história do Brasil, o que nós nos acostumamos a ver, e nós acabamos naturalizando isso como se fosse normal, é ver pessoas brancas como médicos, doutores, empresários, e as pessoas negras, nós estamos acostumados a vê-los como empregadas domésticas, como pedreiro, como ajudante, né? Como pessoas que não ocupam os cargos mais altos. E isso se reflete na nossa sociedade, e eu já sofri diversos casos de racismo por conta disso. Ou quando, por exemplo, eu estava andando em um lugar como o desse bairro da primeira imagem, as pessoas brancas já atravessaram a rua, ou já guardaram o celular, ou uma vez eu fui pedir informação para uma senhora, ela segurou a bolsa porque ela achou que eu estava assaltando ela, né? Então, são uma série de coisas que acontecem porque o racismo, ele está dentro da cabeça das pessoas, né? O racismo, ele está naturalizado na mente das pessoas. Quando as pessoas automaticamente veem um negro e tem determinada reação de medo ou de repulsa, ou apenas por ver já é um pensamento racista, né? E o que eu quero dizer é que esse pensamento racista, ele não está presente porque simplesmente as pessoas são racistas. É porque nós temos toda essa construção de pensamento. E aí, então, eu quero fazer um exercício para vocês pensarem quantas pessoas negras pensarem nos espaços em que vocês vão, né? É óbvio que agora a gente está indo em muito menos lugar porque nós estamos em uma situação de pandemia. Mas quando vocês forem para um restaurante, para uma empresa, para, enfim, qualquer lugar de lazer, ou para um hospital, para uma clínica, reparem quantas pessoas negras estão trabalhando de segurança e na faxina, e quantas pessoas estão trabalhando em cargos que exigem ensino superior em qualquer espaço que você entrar. Então, por exemplo, se vocês forem em um hospital, reparem quantos médicos negros tem naquele hospital e quantas pessoas negras estão trabalhando como faxineiras daquele hospital. Por que esse exercício é interessante? Porque a gente percebe, quando a gente entra em um lugar, em que as pessoas ocupam o cargo que elas ocupam porque elas tiveram ou não tiveram a oportunidade de estarem naquele lugar. E pensar sobre o racismo no Brasil é pensar sobre o lugar que as pessoas negras conseguem ocupar através de oportunidades. E aí, tudo isso que eu estou falando gera um acontecimento que nós chamamos de criminalização da pobreza e genocídio da população negra, né? Porque se as pessoas negras, elas estão em situação de pobreza, se elas estão em desigualdade, se a gente vê uma maioria de pessoas negras
envolvidas em algum tipo de atividade ilícita, não é porque elas querem estar lá, é porque o próprio Estado, a própria sociedade brasileira perpetua essas desigualdades, né? A gente tem, então, uma falta de oportunidade generalizada. Não tem como a gente falar que o filho do empresário que ganha muito dinheiro tem a mesma oportunidade que o filho da empregada doméstica que ganha um salário mínimo, né? Então, as oportunidades são diferentes e tudo isso envolve questões raciais. E isso gera, então, o que a gente chama de criminalização da pobreza. As pessoas pobres, elas são criminalizadas, né? Elas se tornam parte de um crime. Aqui tem um dado, né, que vai falar sobre a renda da população. Esse é um dado que foi trazido o ano passado. A população branca tem uma renda média de 2.600 e a população negra tem uma média de 1.500. Ou seja, o salário da população negra ele é menor do que o salário da população branca em média nacional. A taxa de desemprego da população negra é 30% maior. Entre a população branca, 4% é analfabeta. Entre a população negra, 10% é analfabeta. Por média, dos assassinatos, 29% das pessoas são brancas e 71% das pessoas são negras. Ou seja, esses são dados concretos que vocês podem pesquisar em diversas entidades, como IBGE, esses institutos que fazem pesquisa, e esses dados vão comprovar que as pessoas negras recebem menores salários, que elas estão na faixa do desemprego e que tem mais analfabetismo entre a população negra. Então, o racismo não é só o xingamento, não é só eu achar que uma pessoa negra é inferior a uma pessoa branca. Não, o racismo ele também perpassa pelo sistema de educação, ele também perpassa pela renda média, ele também perpassa pelo emprego e desemprego, né? Ele envolve uma série de coisas que estão relacionadas com tudo isso que eu falei sobre a história do Brasil, né? Se eu falei que até 1888, né, ou seja, cerca de 130 anos atrás, nós ainda tínhamos escravidão no Brasil, e a minha bisavó, que tem 94 anos, ainda está viva, e ela é descendente dos últimos escravos da minha família, significa que eu ainda tenho contato com uma pessoa que viveu em uma época em que os pais dela eram de ler e escrever. Ou seja, isso não está muito distante da nossa realidade, né? Por isso que nós ainda temos, por exemplo, um analfabetismo maior entre a população negra. É só a gente olhar para a nossa história. Outro exemplo, né? Esse aqui é um dado de 2018. Como vocês podem ver ali embaixo, tem a fonte, que é do IBGE. Esse dado está falando sobre o ensino superior entre a população branca e negra. O dado mais recente, de 2018, diz que entre os jovens de 18 a 24 anos, 36% de todos os jovens brancos entre 18 a 24 anos estão no ensino superior. E apenas 18% dos jovens negros estão no ensino superior. Então, vejam, quando eu falei para vocês que eu já fui parado na porta da universidade, eles estranharam ver uma pessoa negra entrando naquele espaço, isso se refere ao dado do IBGE. O dobro de pessoas brancas da minha idade estão nas universidades, né? E aí, lembra daquele dado que eu trouxe no começo dos slides que eu estava apresentando, em que eu falava que cerca de 50% da população brasileira é negra, e aí a gente vai olhar para o sistema de ensino e a gente vê que apenas 18% estão nas universidades. Por que isso acontece? O sistema prisional brasileiro, outro dado, 64% das pessoas no sistema prisional são negras e apenas 35% são brancas, ou seja, a maior parte dos presidiários são negros. Aqui é uma informação sobre apreensão por tráfico de droga. As pessoas negras que são presas por tráfico de droga, elas muitas vezes portam uma quantidade
menor do que o necessário para prender uma pessoa branca. Aí a gente tem o dado sobre o genocídio da juventude negra. Por dia, cerca de 63 jovens negros são assassinados no Brasil. Isso dá uma média de um jovem negro assassinado a cada 23 minutos. Ou seja, considerando o tempo que nós estamos fazendo essa live, morreram em média 2 jovens negros. Isso totaliza cerca de 23 mil mortes por ano. Então, o caso do George Floyd, que nós vimos nos Estados Unidos, ele está muito relacionado com isso que eu estou trazendo aqui no Brasil. Teve um jornalista negro que ele falou que todo dia morre, a cada 23 minutos morre um George Floyd aqui no Brasil, porque essa também é a nossa realidade. E aqui esses dados que eu trouxe, né, nesse slide passado, tirei um print aqui para vocês verem que eu tirei isso do site oficial da ONU, né, da Organização das Nações Unidas. Então, não é um dado que eu estou tirando de qualquer lugar ou inventando. Tudo isso que eu estou falando, vocês podem encontrar notícias depois que comprovam, né? E aí, eu trouxe aqui uma série de fotos de jovens negros que foram mortos recentemente. E aí a reflexão, né? Que por que essas balas perdidas elas só encontram corpos negros e na favela? Todos esses jovens são jovens moradores da favela, a maioria deles do Rio de Janeiro, né? Que é um estado bem violento. E eles foram mortos, né? Muito jovens e todos vítimas de bala perdida, né? E aí isso não gera revolta, não gera incômodo, não gera nenhum tipo de reflexão na nossa sociedade. Aqui outro dado, né, da Prefeitura de São Paulo desse ano. 85% dos moradores de rua de São Paulo são homens e 70% são negros. Né? Então, a maioria dos moradores de rua de São Paulo, eles são negros. E aí eu trago uma letra de um grupo de rap chamado Racionais, Negro Drama, em que eles falam que me ver pobre, preso ou morto já é cultural. E aí o que os Racionais querem dizer com isso, né? Já para ir concluindo a minha fala. Quando a gente olha para a história da população negra do Brasil e a gente vê uma história de escravidão, quando a gente olha para a história da população negra no século XX e vê a formação das favelas, quando a gente olha para a televisão e a gente vê na novela das 9 uma pessoa negra como empregada doméstica, o homem negro como traficante, ou como um alcoólatra, ou como um bandido, quando a gente vai para os lugares e a gente vê pessoas negras ocupando os piores lugares, ou quando a gente está em São Paulo, quando a gente vai para um lugar que tem moradores de rua, e a gente vê que a maior parte desses moradores de rua são negros, a gente automaticamente associa o ser negro a uma coisa negativa. É isso que o Racionais quer dizer quando eles falam que me ver pobre, preso ou morto já é cultural. Faz parte da cultura brasileira, faz parte da nossa identidade brasileira ver as pessoas negras ocupando esses espaços. Então, quando me veem entrando em uma universidade ou me veem entrando em determinado lugar, isso causa estranheza, isso causa repulsa. Porque na mentalidade das pessoas, já é natural a gente ver as pessoas negras ou na pobreza, ou dentro de presídios, ou morrendo de alguma forma. E aí, então, o movimento negro, né, ou os movimentos negros, eles lutam justamente por isso, né? A gente tem falado muito ultimamente sobre o Black Lives Matter, né, sobre vidas negras importam e tudo mais, justamente por conta de tudo isso que eu estou falando, por conta de nós ainda termos uma sociedade pautada em desigualdades. Aqui, então... Amigo, oi? Desculpa só interromper o Michael. A Eliane me pediu para avisar que a internet dela caiu e que é para a gente ir encaminhando já para o final, porque daí, senão não dá tempo. E daí vai abrir também para uma roda de conversa, tá bom? Perfeito. Mas pode concluir, desculpa interromper. Imagina. Então aí a gente tem, né, o assassinato do George Floyd em 2020,
que dá espaço para todas essas discussões, né? Por que nós ainda precisamos afirmar em 2020 que vidas negras importam, né? Porque ao longo da história nós tivemos todas essas questões que mostraram que as vidas negras não eram importantes ou que eram menos importantes, né? Por isso que esses movimentos de luta e de manifestações são importantes. E aí, então, só para eu concluir, eu queria mostrar esse slide chamado iceberg do racismo, né? A gente vê a ponta do iceberg, que são os xingamentos e as ofensas, mas tem ainda a parte de baixo do iceberg que a gente não enxerga, que são os estereótipos, que são a depreciação estética, né, de falar que pessoas negras ou que a beleza negra não é bonita, a invisibilidade midiática, né, a gente tem poucos jornalistas negros, a gente tem poucas pessoas negras na mídia, a objetificação sexual, a demonização de religiões e culturas afro, o déficit educacional, né, tem mais pessoas brancas no sistema de ensino, salários menores e genocídio da juventude. Tudo isso é um combo do que é o racismo presente na nossa sociedade. E aí, então, só para concluir, eu queria deixar essa frase da Angela Davis, que é uma intelectual negra dos Estados Unidos, que ela diz: numa sociedade racista, não basta não ser racista, é necessário ser antirracista. É necessário que toda a sociedade possa pensar e combater o racismo. Bom, era isso que eu queria, então, apresentar. Vou aqui parar a apresentação. Eu vi que tem alguns comentários aqui. Eu vou ler os comentários agora. Aqui o Marcelo ele tinha comentado, né, sobre pensar a cidadania, diversidade étnica, racial e de gênero, pensar a historicidade, a herança cultural, as políticas públicas que precisavam fazer ação sobre esses temas. Marcelo também comentou sobre Florestan Fernandes e Gilberto Freire. E aí mais alguns comentários aí. Muito bacana. Se tiverem mais pessoas que queiram fazer comentários, eu vou falar primeiro dessa questão que o Marcelo falou, né, sobre o Florestan e o Freire. E aí, se alguém mais quiser fazer comentários enquanto isso, fiquem à vontade. Bom, o que acontece? A partir do fim da escravidão, né, então, a partir do final do século XIX, a gente tem uma série de pensadores que vão refletir sobre a questão racial, sobre a sociedade brasileira, né, enfim, sobre a nossa formação. O Gilberto Freire, ele é um intelectual da primeira metade do século XX, e o Gilberto Freire ele desenvolve aquilo que nós chamamos de democracia racial. Então, o que seria isso, né? Ele vai pensar que nós somos, a princípio, a população brasileira é formada através de três grupos, né? A população indígena, a população africana e a população portuguesa. E o Gilberto Freire ele vai pensar de uma forma muito positiva na interação desses três grupos, né? Então, falando assim de uma forma geral, o indígena ele é responsável pelo amor à natureza e pelas culturas bonitas que nós temos. Os africanos eles são responsáveis pela cultura afro, pelo samba, pela feijoada, pela capoeira, e os portugueses eles são responsáveis pela civilização, pelo aprendizado, né, e tudo mais. E aí o Gilberto Freire ele desenvolve essa ideia, só que o problema do Gilberto Freire é que ele romantiza a escravidão no Brasil. O Gilberto Freire ele vai falar que a escravidão foi uma coisa positiva porque os negros eram inferiores, então eles precisavam passar pela escravidão para aprender os valores da civilização e da cultura com as pessoas brancas, né? Então o Gilberto Freire ele é visto aí por esse viés, por essa perspectiva mais racista. E aí o Florestan Fernandes, em contradição, ele já vem de uma outra geração de historiadores que vai pensar, na verdade,
o contrário, né? Que a escravidão, ou que a gente pensar na população brasileira através da formação de portugueses com africanos e com indígenas, na verdade não foi uma relação boa, não foi uma coisa tão boa, tão bacana assim, porque os portugueses vieram para cá, mataram os povos indígenas, violaram os direitos desses povos, violaram o direito também da população negra, né? Então a gente não pode ver como se o nosso processo de colonização, como se o nosso processo de civilização fosse uma coisa linda, bela e maravilhosa. A gente tem até a década de 70, mais ou menos, essa geração de sociólogos, de historiadores, de geógrafos, enfim, de intelectuais, que vão pensar muito parecido com o Gilberto Freire, né? Então, os escravos eram submissos, a escravidão foi positiva para os escravos, a população negra aprendeu muito com a escravidão, porém a gente tinha feijoada, a gente tinha capoeira, a gente tinha o samba, né? Toda essa questão de harmonia. E aí, a partir da década de 60, a gente tem essa geração que vai pensar como o Florestan Fernandes, que vai mudar e falar, não, os escravizados, eles tinham, sim, aspectos positivos da sua história, eles lutaram, eles criaram formas de resistência, eles tinham quilombo, eles eram cidadãos, eles tinham protagonismo, enfim, então vai pensar aí de uma outra maneira para a gente rever a nossa história, e o que é muito importante, né? Então a gente tem, a partir das últimas décadas, essa mudança na perspectiva, mas isso ainda está chegando dentro da sala de aula, né? Isso ainda está chegando dentro do sistema de ensino. A Silvia perguntou se seria um encontro ou um confronto. Eu vejo como um confronto, né? De fato, eu vejo como um confronto e como uma tentativa de mudar um pouco essas questões. Deixa eu ler aqui o comentário do Marcelo. O Marcelo está comentando, né, em relação à utilização do conceito, né, de democracia racial do Gilberto Freire, que também está presente no Homem Cordial do Sérgio Buarque de Holanda, né, para tratar sobre o acossamento e as tensões sociais. Sim, existe essa discussão dentro da historiografia de ver essa perspectiva do Sérgio Buarque de Holanda também como talvez aquilo que a gente possa chamar de etnocentrismo, né? O que é mais popularmente chamado aí como um complexo de vira-lata ou de, enfim, inferiorização da formação, né? De se pensar a estrutura da nossa formação com essas várias etnias que fazem parte, né? Dessa formação, através desse pensamento de inferiorização, né, e algo do tipo. Isso também é uma coisa que está sendo bem polêmica dentro da historiografia nos últimos tempos, né? A gente tem aí uma geração mais antiga que defende essas ideias, né, como, por exemplo, enfim, dessas questões raciais mais romantizadas e de democracias raciais, e outras que já pensam aí por um outro viés, uma outra perspectiva. A Silvia comentou sobre o espetáculo das raças, né? É bem interessante. Eu confesso que eu não li o espetáculo das raças completamente ainda. Eu li alguns fragmentos, mas é bem interessante, né? Esse livro é da Lilia Schwartz, para quem não conhece. E ele vai falar justamente sobre como que era essa imagem, né, que se tinha do Brasil no período pós-abolição, né, essa construção aí de tentativa de democracia racial que a gente tem. Olha aqui o comentário da Gisele. Como você citou, nossa história recente nos mostra esse processo de miscigenação. Nossos avós ainda eram descendentes dos escravos ou escravizados. Meu avô acabou de falecer com 93 anos, filho de escravo,
com o senhor da fazenda italiano, dono de uma fazenda de açúcar. Exatamente, não distante, 100 anos, alfabetizado com uma boa cultura, que interessante. É muito interessante a gente pensar nisso, porque a gente pensa, nossa, a escravidão acabou lá em 1888, né? E talvez, para quem é professor, né, para quem, enfim, está em sala de aula, que é um pouco mais velho, a gente talvez até consiga fazer essa ligação com os nossos avós ou com os nossos bisavós, mas quem é mais novo não consegue, às vezes, fazer essa ligação, né? Acho que o que aconteceu lá em 1888 é em outra realidade, né? Completamente diferente, mas, na verdade, não. A gente ainda tem um reflexo muito grande da nossa sociedade, né? Uma história aí de curta duração. Mas que bacana. E eu não sei, Gisele, se você teve a oportunidade, mas acredito que sim, né, pelo que você falou, mas é interessante a gente pensar na oralidade, né, na oralidade também enquanto fator de história, porque a gente tem né, oficialmente, a gente pelo menos pensava ou pensa na história, que o que separa a pré-história da história é a invenção da escrita, né? E aí tem-se a problemática de que os povos que não têm escrita, ou os povos que não têm uma cultura escrita, não têm história, não têm identidade, não têm origem, né? E a oralidade, elas nos permite isso, né? Conversar com os mais velhos, às vezes a gente pode não ter um documento, não pode ter alguma coisa que comprove, mas através da oralidade a gente consegue rever e repensar aí essas questões de identidade, da história mesmo da nossa família, né? Aqui tem um comentário, né? Pensavam muito na retórica, métrica, adormeceram a realidade, falaram de nós apenas como personagem, exatamente, né? Então, durante esse primeiro contato da historiografia, da sociologia, enfim, das ciências, as pessoas negras, elas eram sujeitos, o que a gente chama de sujeitos passivos, né? Então, falavam como se fossem personagens, como se fossem aí pessoas que não tivessem suas próprias narrativas, né? Não tivessem aí as suas próprias vivências e tudo mais. E hoje a gente tem aí uma outra perspectiva. O João Carlos Reis perguntou qual a minha opinião sobre as cotas nas universidades. Bom, eu sou favorável às cotas, porque eu penso nelas de uma perspectiva social, né? Então, eu não vejo a gente, na verdade, a gente tem que pensar no seguinte, né? Há um pensamento das cotas enquanto parte de um processo de vitimização, né, da população negra, de pensar, mas as pessoas negras, elas querem cota porque, se a gente der cota para as pessoas negras, é como se a gente estivesse falando que elas não são inteligentes o suficiente para fazer um vestibular, ou como se a gente estivesse falando que elas não são esforçadas o suficiente para, enfim, para entrar nas universidades, né? Na verdade, eu acho que não. Eu acredito que as cotas, elas são uma forma de separar, aliás, de uma forma de reparar toda essa construção histórica que eu estava falando, né? Isso, o Maicon comentou agora, né? O conceito de igualdade, equidade e diversidade. Exatamente. Nós não temos, né, na nossa sociedade as mesmas oportunidades, né? Então, essa seria a diferença da igualdade e da equidade. Não tem como eu falar, óbvio, a gente pode pegar um caso específico de determinada coisa para falar, mas não tem como eu falar que a população negra, ou que a boa parte das pessoas negras tem a mesma oportunidade que as pessoas brancas, ou que as pessoas brancas e ricas têm para estudar e tudo mais, né? A gente tem uma tradição histórica, se você olhar para as faculdades, para as universidades, de quem está dentro daqueles lugares, né? E muitas vezes quem está fazendo faculdade hoje é o filho do doutor, né? O filho do empresário, enfim, pessoas que historicamente tiveram mais oportunidades, enquanto a maior parte da população negra ainda não teve essa mesma oportunidade, né? Então, acho que as cotas,
elas se tornam importantes nesse sentido, né? E a gente pode até pensar, mas também existem pessoas brancas e pobres. Sim, existem pessoas brancas e pobres. E é por isso, inclusive, que além das cotas étnico-raciais, nós temos as cotas sociais e nós também temos formas de ingresso nas universidades por estudantes de escolas públicas, né, que em sua maioria são pobres. Então, assim, eu acho que as cotas, elas não são a resposta para o nosso problema, né? Ou seja, o racismo ou a desigualdade racial no Brasil não vai acabar com as cotas. A gente precisa, na verdade, reformular toda a nossa estrutura de sociedade, reformular desde oportunidades de emprego, de economia e tudo mais, para que a gente chegue em um futuro que a gente não precise mais de cota. Mas pensando a curto prazo, né, para a gente ter pelo menos uma primeira geração de pessoas negras formadas, ou de pessoas pobres formadas, eu acho que é importante. O Maicon falou que vai ler as respostas, né, dos alunos. Fica à vontade, Maicon. Obrigado, Gui. Deixa eu só achar aqui no slide, rapidão. Tá bom. Achei. Ela perguntou o seguinte: como você vê o jovem negro na sociedade brasileira? A marginalidade do negro tem a ver com a sua condição social e educacional? E por quê? Então, a resposta do aluno foi a seguinte: o jovem negro no Brasil é excluído de praticamente tudo. Como em trabalho, escolher a dupla da escola, ele é apontado como criminoso e geralmente é apontado como a ovelha negra da sociedade. Todos que escolhem o caminho do crime ou têm uma influência ou foi ensinado. Não está na cor, mas sim nos seus fundamentos. Eu gostaria que você comentasse sobre isso, sobre a visão dos alunos. Você prefere que eu leia a próxima ou você já vai comentando? Não, eu posso comentar uma por uma, porque até para eu não me perder. Tá. Bom, é interessante, bem interessante a pergunta. E realmente, por exemplo, a questão da criminalidade que foi comentada na resposta, né? De fato, não está e não está relacionado com a cor. O que eu quero dizer é o seguinte: não é o fato da pessoa ser negra que vai determinar que ela vai para o mundo do crime ou que ela vai ser marginalizada, né? Então, porque se eu pensasse isso, eu estou pensando igual um pensamento racista do século XIX, né? Que vai um pensamento eugenista, né? Que vai condicionar a cor da pele, a origem étnica com superioridade, inferioridade e coisas do tipo. Então, não é o fato da pessoa ser negra que vai levar ela para a criminalidade. Mas a criminalidade está relacionada com uma falta de estrutura social, com uma vulnerabilidade social e com uma falta de oportunidades. E aí, quando a gente olha para a falta de estrutura, para a vulnerabilidade e para a falta de oportunidades, a gente vê que a maioria das pessoas são negras. Então, veja, não é que ser negro determina que a pessoa vai ser marginal, que ela vai para o mundo do crime, mas todos os fatores sociais envolvidos se remetem historicamente à maioria das pessoas negras, né? E aí, só para também a gente pensar, né, problematizar um pouco na linguagem que a gente tem, né? Por exemplo, como foi citado, o aluno fala sobre... É engraçado, né? Que fala literalmente sobre as pessoas negras serem a ovelha negra da sociedade, né? E para a gente pensar também como que a gente acaba associando o ser negro com algo ruim ou negativo, né? Então, a ovelha negra da família é aquela pessoa que, nossa, é ruim, é diferente, é esquisito, né? A magia negra é uma coisa ruim, é malvada, exato, o denegrir, né? Enfim, a gente tem aí a lista negra, né? Enfim, uma série de coisas que associam o negro, a palavra negro, a uma coisa ruim, né? Ao contrário da palavra branca. Então, a inveja branca é uma inveja mais tranquila, ou a paz é branca, né? A pomba branca é da paz e tudo mais. Só para a gente pensar como que também
o ser negro acaba sendo uma coisa negativa que a gente, querendo ou não, acaba interiorizando e naturalizando. Mas, enfim, o que eu tinha para comentar sobre a questão é isso, mas bem interessante. Perfeito, então, Gui. Eu estava para fazer essa pergunta, mas aí eu já vi que tinha uma pergunta de algum aluno sobre isso, então achei perfeito, sabia que você ia matar o pau. E a próxima é a seguinte, é sobre LGBTQIA+. É o seguinte, escreva temas da discussão sobre racismo que você acredita ser necessário estar em pauta num debate ou roda de conversa. Dê sua opinião sobre como a escola pode promover ações positivas com relação aos negros e à cultura afro. E a resposta foi a seguinte, falar da comunidade LGBT, pois muitos acham que ser assim é doença, e tirar essas ideias deles. Comentar que negros e brancos são iguais e cor da pele. Não significa ser mais que outros. As escolas poderiam organizar algumas reuniões, pois ajudaria muito as pessoas a tirar a idade, deve ser a ideia, né, de que negro não pode ter seus direitos, pois todos somos iguais. Muito bacana também essa questão. Bom, o começo da questão, que fala aí sobre LGBTs, né, e sobre homossexualidade ser considerado doença, é interessante a gente pensar que até 1992 a homossexualidade, ou melhor, como era chamado homossexualismo, era considerado doença pela Organização Mundial da Saúde, né? Então, se a gente pensar aí, né, enfim, na sociedade brasileira de 30 anos atrás, de fato, era considerado uma doença ser LGBT, né? Então, é natural que ainda hoje a gente tenha esse pensamento muito presente na mentalidade das pessoas. E em relação ao comentário sobre igualdade, isso também é muito interessante. Toda vez que eu estou em sala de aula, eu gosto de comentar isso com os alunos, né? Porque, na verdade, nós não somos todos iguais. E isso enfim, eu faço esse exercício, né? Quando a gente está presencialmente é mais fácil. Olha para a pessoa do seu lado, olha para a pessoa do outro lado, olha para a pessoa da sua frente, né? Nós não somos todos iguais. E é ótimo nós sermos diferentes, né? É ótimo nós termos em um mesmo espaço pessoas negras, brancas, gordas, magras, altas e baixas. O problema é quando essas diferenças se transformam em desigualdade, né? Então, esse que é o problema. O problema não é nós sermos diferentes, o problema é nós sermos desiguais. Pode falar, Michael. Eu estou lendo aqui os outros comentários. Não, perfeito, Gui. Vamos para a última, então? É a mesma pergunta anterior, só que a resposta dessa vez é diferente. Vamos ler aqui. Então, ela sugere para um debate de como é ser negro hoje em dia. As escolas deveriam acolher os jovens negros, já que a maioria sofre bullying. Uma coisa é aprender sobre a África e seus povos numa aula expositiva, com o uso de um livro. Outra, bem diferente, é sentir, ouvir, tocar, vivenciar essa cultura apresentada por meio de suas músicas, instrumentos, palavras, dialetos, contos populares, histórias pessoais de imigrantes, obras de arte, artesanato, alimentos, fotografias, tecidos, joias. Então, tente trazer esses adereços multissensoriais para a sua aula quando for apresentar novas culturas. Muito interessante a questão. Eu acho que, assim, a gente tem em 2003 a criação de uma lei, que foi a Lei 10.639, que colocou como obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira em sala de aula, né? Então, a gente tem aí mais ou menos 17 anos dessa lei que obrigou esse ensino. Só que qual que é o problema? Nós não temos no nosso sistema educacional uma formação de profissionais, né, uma formação de professores que consigam trabalhar tanto com as questões de história afro, como também com as questões de racismo e tudo mais presentes em sala de aula. E aqui eu tenho diversos colegas, né, acredito que eu tenho aqui diversos colegas professores, enfim, pessoas que são da área da educação,
E eu não estou fazendo uma crítica a nenhum de vocês. O que eu estou falando é que nós temos um sistema de ensino, nós temos faculdades e universidades, que os próprios professores dessas universidades, dessas faculdades, não tiveram nenhum preparo para trabalhar com essas questões. Consequentemente, a gente teve uma formação que também não nos proporcionou isso, e a gente acaba tendo esse despreparo em sala de aula, né? Então, eu mesmo, na minha época de escola, sofri diversos casos de racismo em sala de aula, em que os meus professores não estavam preparados para conseguir lidar com a situação. E quando a gente consegue trabalhar com questão afro, com questão étnico, não só na história, mas também na sociologia, na filosofia, na geografia, na educação física, nas aulas de biologia, nas aulas de química, de matemática, a gente consegue estruturar a escola de uma forma mais eficaz para combater o racismo, né? Para a gente ter aquilo que é chamado de uma educação antirracista, né? Então, bem bacana esse exemplo que foi dado na resposta, né? De fazer, enfim, uma aula mais sensorial e tudo mais. E é algo que a gente tem que refletir no sistema educacional como um todo, né? Como que a gente combate o bullying, como que a gente combate o racismo, como a gente combate o preconceito em sala de aula. Através mesmo das nossas matérias, né? Então, utilizando a matemática, a sociologia, enfim, todas as matérias que eu falei, a gente pode utilizá-las não apenas para o conhecimento, mas também enquanto ferramenta de combate aos preconceitos. Isso é muito importante. Eu vou ler aqui você pode falar, Michael. Não, pode continuar, Gui. Só para avisar que está acabando. E vamos fazer mais esse finalzinho, então? Beleza, eu só vou ler aqui os comentários, os últimos 3 comentários aqui. A Silvia comentou, né? Apesar da minha inconsistente formação em História da África, acredito ser importante discutir que existe uma raça, a humana. Comente sobre etnia. Perfeito, exatamente. Esse pensamento de raça, na verdade, ele não existe mais, né? Raça era uma coisa que foi pensada lá no século XIX para falar sobre raças superiores ou raças inferiores, né? Então, a gente tinha esse pensamento que lá do século XIX, que a raça branca era superior e a raça negra era inferior, por exemplo, né? Hoje a gente tem o pensamento sobre etnia. O que seria, então, etnia, né? É você pensar em um indivíduo ou em um grupo através da sua ancestralidade, né? Ou seja, de onde ele vem, da sua matriz cultural, das suas questões linguísticas, históricas, culturais, né? Enfim. Então, a gente tem esse pensamento sobre etnias. Então, por exemplo, quando eu falo sobre África, eu não estou falando sobre a raça africana ou sobre o povo africano. Eu estou falando de um continente que tem mais de 300 etnias, né? Então, por exemplo, só em Angola, que é a região que eu estudo, a gente tem a etnia dos Bakongos, a etnia dos Ambundos, a etnia dos Ovimbundos, né? Então, atualmente, a gente trabalha com essa questão de etnia, ou grupo étnico-racial, né? Não apenas mais com o conceito de raça. Como a Silvia disse, raça é a raça humana. Agora, a etnia é toda essa construção de cultura, de história, que eu compartilho com um grupo em comum. Marcelo aqui agradecendo. E aqui o comentário, né? Não é só o aluno que sofre, o diretor, o professor também, principalmente se o cabelo não for liso. Exatamente. Os professores, né? Se a gente tem um professor que tem um black power, um cabelo cacheado, um cabelo crespo, ou um diretor, enfim, essas pessoas, elas também são suscetíveis a sofrer racismo, a sofrer preconceito de alunos ou de outros colegas do espaço de trabalho que não também conseguem respeitar essas questões, né? Por isso que é importante a gente sempre comentar, a gente dialogar e pensar nisso, não só pela perspectiva dos alunos, mas também da escola como um todo, né? Bom, como o Maicon comentou, a gente está chegando no fim. Eu queria, mais uma vez, agradecer imensamente a oportunidade e o convite por estar aqui com vocês, e dizer que o diálogo está aberto e ele não precisa acabar por aqui. Então, se alguém quiser me chamar, enfim, no WhatsApp ou procurar nas redes sociais para conversar mais, para perguntar se ficou alguma dúvida,
se quiserem indicação de livro, ou um filme, um documentário, ou se quiserem até mesmo indicações de materiais didáticos para se trabalhar a questão do negro no Brasil em sala de aula, eu estou aberto aí para esse diálogo. Maico, muito obrigada. Eu estou aqui assim, eu estou parada no mesmo lugarzinho, porque maravilhoso, muito bom. Isso foi rico para a nossa escola, para os nossos alunos, para os nossos professores. E aquele comentário que eu disse, que não é só o aluno, é porque eu sou diretor e eu sou negra e sou de cabelo duro e sei o que eu já passei por isso. Do pai chegar, a minha vice é loira, e pessoas assim instruídas, não estou falando de pessoas não instruídas, estou dizendo de pessoas instruídas. Alguém falar assim, eu vou te apresentar a minha diretora, e a pessoa ir em direção da vice, e não de mim, porque ela nunca imaginava que eu poderia ser o diretor. E não estou falando de pessoas com pouca instrução. Quando eu cheguei nesta escola que eu estou, porque na outra, eu vim de São Paulo, fui para uma escola, numa cidade fundada por italianos, então eu sofri o pão que o diabo não amassou, porque eu já fui recebida assim. Essa escola sempre foi de pessoas loiras e de sapato alto. Infelizmente, eu nem sou loira e nem sou muito de usar sapato alto. E nessa outra escola, primeiro dia que eu cheguei, primeiro dia, veio um senhor bem simplesinho e entrou, estava eu e um funcionário, ele falou assim, eu vim conhecer a negra de cabelo duro que veio ser o diretor desta escola. Nossa. Então, coisas assim que às vezes a gente fala, ainda bem que tinha pessoas perto de mim, que não dá para acreditar. Então, o racismo no Brasil é aquilo que você mostrou no iceberg. Ele está embaixo, e ele vem de todos os lados e de todas as formas, e não é que é uma coisa assim que vai acabando. Por isso eu acho que a educação ela tem que ser transformadora. Cabe aos educadores, cabe pessoas como você, fazendo isso que você está fazendo. Eu estive olhando no Centro de Mídias do Estado de São Paulo e estive também vendo as pessoas que trabalham na educação, que representam a gente, né? E dificilmente você vê uma pessoa negra apresentando no Centro de Mídias, dificilmente você vê o governo apresentando uma pessoa que está participando. E eu sei que há milhões de negros por aí, com mestrado, com tudo, mas você não vê, né? E a gente fica muito triste por isso. Mas, assim, o racismo, ele dói. E quando a gente atinge uma pessoa dessa forma que eu te falei, é doído. A pessoa que sente é doído. E por isso eu presto muita atenção nos meus alunos, muito. E a gente realmente vê que ele já vem assim, ele já vem tolhido para a escola, né? Ele já vem assim, como que eu quero dizer? Ele se sente diminuído, né? E essas regiões onde, nós somos italianos, as nossas histórias são essas, o nome das ruas são todos italianos, e enchem a boca, né? E a gente fica ali, como você disse no início, realmente você não tem muito o que dizer sobre você, mas a gente tem que fazer essa transformação. Nós temos que lutar por isso. Muito obrigada, mas muito obrigada mesmo. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo seu depoimento. É isso que você falou, né? Literalmente, a gente sente na pele como isso nos atinge, né? E é muito importante que escola como a sua tenham essa abertura para o diálogo, né? Procure pessoas e procure refletir. E a gente vai transformando a sociedade em um espaço melhor através dessas práticas. E é uma luta diária, é uma luta contínua. Eu agradeço muito o nosso supervisor, que ficou prontamente aí assistindo essa apresentação, a nossa jornalista fantástica, que eu acho que a internet dela deu problema, mas... Eu que agradeço, Zilda, pela oportunidade e pelo momento de poder ouvir. Teria muito mais coisas para a gente conversar, até para fazer uma roda de discussão, mas sei que o tempo não é suficiente, então, parabéns aí, professor, pela sua exposição, pelo seu ponto de vista, e concordo inteiramente com o que a diretora disse,
apesar de ter toda a minha descendência italiana, mas eu sou um defensor da igualdade no sentido pleno da palavra. Eu fiquei muito feliz também em ver o Marcelo aí. O Marcelo é o PCNT da nossa diretoria de ensino, que também faz um trabalho muito bonito. Ele está desenvolvendo um grande trabalho nessa diretoria e nós temos seguido muitas coisas que ele tem apresentado. Muito obrigado, Marcelo, muito obrigada a todos os professores. Maicon, você que coordenou esse trabalho aí para a gente, muito obrigado, Maicon, muito obrigado mesmo. Obrigada a todos os alunos. Eu que agradeço, dona Zilda. Obrigado, alunos que estiveram presentes, fiquei feliz, muitos alunos presentes. A todos vocês, meu beijo carinhoso, você sabe o quanto eu os amo. Parabéns a essa escola, parabéns a essa gestão, aos nossos superiores e parabéns a você. Parabéns. Eliane pediu para mandar um recado. Ela pediu para avisar que ela teve problema com o computador e que essa, infelizmente, ainda é a realidade de muitos professores que encontram dificuldade em dar suas aulas virtuais e de correr atrás de aluno e tal. E, infelizmente, temos esse problema, só que ela pediu para agradecer também pelo espaço que ela está tendo na Franca Frank e pela atenção de vocês com o projeto, que não é só dela, né? É nosso, nosso. Dos alunos, pros alunos, enfim, ela pediu desculpas, mas foi o que aconteceu. Acontece, é inevitável, a gente depende da tecnologia, mas foi muito proveitoso, porque o Guilherme fez tudo, né? O Guilherme é show, viu, Guilherme? É show. Olha, fala com ela que pode ficar tranquila, dormir sossegada, porque foi maravilhoso. E a palavra está aberta para alguém que queira mais falar, né? E eu agradeço mais uma vez, viu, Guilherme? E nós vamos atrás de você, pode ter certeza. Pode ir, sim, será uma honra ainda, enfim, em um futuro, né? Depois que nós tivermos o retorno de atividades presenciais, se quiserem me convidar também para ir presencialmente, bater um papo, vai ser um prazer. O Maico está pedindo para você deixar suas redes sociais, que é para a gente... Sim, eu deixei só. Peraí. Coloquei aqui o meu Facebook, Guilherme Oliveira. Vou deixar aqui meu Instagram também. E qualquer coisa, se quiserem o WhatsApp, podem pedir para a professora ou mesmo para o Maicon depois. Obrigada. Mais alguém quer falar? A palavra está aberta a qualquer aluno, professor, qualquer pessoa. Eu gostaria de agradecer a participação de todos, e é um momento muito especial, muito enriquecedor para todos. Apesar da minha, como eu já falei, inconsistente formação em História da África, eu acho importante que tudo que o Guilherme falou, a gente acaba passando pelas aulas, comentando com os alunos esses assuntos, e tenho certeza que isso vai levá-los a refletir sobre as condutas a partir de hoje. Muito bom, muito obrigado. Muito obrigado a você, Silvia. Zélia, Lucimara, vocês gostariam de comentar? Guilherme, muito obrigado, foi maravilhoso, né? Até dei meu depoimento, que ainda está doendo no peito, mas é isso mesmo, a história não está longe da nossa realidade, então a gente tem que debater, tem que quebrar os tabus e conscientizar e poder ter a palavra com o pessoal, né? Educação transformadora. Obrigado, viu? Eu que agradeço, Gisele. Obrigado a todo mundo, Maurílio, Dona Zilda, Silvinha, Lu, Mi, obrigado a todo mundo. Gui e o pessoal, todos os presentes, Maicon, obrigada por abrir esse espaço e contribuir para ampliar o horizonte de cada um dos nossos alunos, contribuir para que a gente consiga realmente ter uma educação transformadora, aberta para o crescimento da pessoa humana, do povo e da educação que chega além do que é só catedrático, né? Aquilo que chega
no que é ético, no que é correto. Muito obrigada mesmo. Perfeito, eu que agradeço. Também gostaria de agradecer a todos, né? Principalmente a você, uma excelente explicação sobre todos os assuntos, né? Eu acho que isso é muito importante para que os nossos alunos, né, saibam direitinho aí e aprendam mais ainda, né? Só tenho que agradecer. Muito obrigada mesmo, de coração. Imagina, Milene. Eu tinha feito um caminhão de anotação aqui. Mas o Guilherme tocou em todos os assuntos, gente. Aí ficou completo o negócio. Covardia, né? Aí não é covardia. O que resta pra gente é anotar o que ele falou, né? E colocar isso daí em prática, porque, na verdade... Bom, eu conheci o Guilherme na faculdade, ele fazendo História e eu fazendo Ciências Sociais lá na PUC, e o meu depoimento é antagônico ao dele, né? Porque ao passo que ele sofreu todos os preconceitos possíveis, ele carrega um processo da PUC nas costas. Eu nunca fui parado por ninguém, nunca pediram nada para mim, sabe? Por mais que eu sofra outros tipos de preconceito na sociedade, eu não poderia vir aqui falar sobre o racismo. Por mais que eu estude o racismo, eu estudo estudei um semestre na faculdade que chama Os Negros no Brasil. Foi pouco, mas foi muito importante para a gente ter uma dimensão, ter um contato com os autores que tratam do assunto. E assim, só que nada se compara a viver isso, né? A gente estuda a história, mas, na verdade, a gente muitas vezes não viveu a história. Isso. Só quem viveu na pele pode falar melhor sobre o caso, que pode, né, ser mais eloquente, na verdade. Mas é isso, gente. Eu queria agradecer vocês, perguntar se alguém mais tem alguma colocação a fazer, agradecer ao Gui infinitamente e encaminhar para o final. Muito obrigada, Maicon. Obrigada. Se alguém não tiver mais o que falar... Muito obrigado, gente. É muito gratificante poder estar aqui com vocês. E é isso. A minha formação, o meu mestrado em História da África é justamente para continuar contribuindo nessa transformação da sociedade. E, como eu disse, é um diálogo que está aberto. A gente faz uma pausa hoje, mas a gente pode estar retomando em outro momento. Sempre que quiserem, podem me chamar. Um beijo no coração de todos. E no seu, milhões de beijos. Muito obrigada, Guilherme. Obrigado a você, Nazilda. Então, terminando, uma boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Boa noite, obrigada. Tchau, Boa noite, obrigado, Amanda. gente. Boa noite. Boa noite, obrigado, parabéns pela